Olá, amados irmãos, que prazer em estar aqui com vocês mais uma vez, para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo no livro de Hebreus, absorvendo palavra de Deus, absorvendo entendimento esse que liberta, entendimento esse que vem ao nosso coração e nos traz paz. Louvado seja Deus, porque isso não foi tirado de nós. Louvado seja Deus. Amado irmão, eu quero te convidar para nós darmos sequência, então, ao nosso estudo sobre o livro de Hebreus, uma vez que ainda não é possível, pelo menos não no dia de semana, devido ao horário de lockdown ainda, talvez essa seja a última semana, né? Deus queira que essa questão do lockdown termine na próxima semana, no dia 18, que Deus possa nos abençoar, que retomemos. Mas por enquanto, durante a semana, pelo horário, fica complicado. Então nós ainda estamos aqui e para não perdermos essa prática, nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre Hebreus, capítulo 10. Eu vou fazer a leitura para vocês, para que a gente então fale um pouquinho sobre este texto. Hebreus 10, de 1 até o verso 18, ele nos diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam dela para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, estes sacrifícios, eles são uma recordação direta, anual, mensal, diária dos pecados deles. Pois é impossível que o sangue de touro e de bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e de ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos, ofertas pelo pecado, não quiseste, nem deles te agradastes. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento desta vontade, nós somos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito, e primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em teus corações e escreverei em suas mentes. E ele acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde estas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Irmãos, que coisa repetitiva, né?
Que coisa repetitiva desde o primeiro capítulo. Agora nós estamos lendo o capítulo 10. Desde o primeiro capítulo, parece que o apóstolo ele se esforça em falar a mesma coisa. O autor fala aqui neste texto aquilo que ele já observou nos capítulos anteriores. Ele coloca uma ressalva, é claro. Ele fala, olha, aquilo que aconteceu era importante. Teve o seu propósito. Ele destaca isso no verso 3, dizendo que aquilo que outrora fora feito e fora falado era para que o povo se lembrasse dos seus pecados. Mas ele repete a mesma coisa desde o início. Ele vai falar acerca da ineficácia das coisas antigas, dos antigos sacrifícios. Ele vai falar da eficácia do sacrifício de Cristo. Ele vai falar que Cristo é melhor do que todas as coisas que já passaram. Ele vai dizer que Cristo é melhor do que todas as coisas que podem vir. E ele vai repetindo esta mesma ideia, colocando alguns elementos fragmentados ao longo dessas repetições, para que nós tenhamos assim como o Evangelho ele foi feito de forma gradativa, o apóstolo também vai trazendo esta ideia da perfeição do sacrifício de Cristo, do ministério de Cristo, também de forma gradativa, crescente. Ele vai falando que Jesus é melhor que os anjos, maior do que os anjos, maior do que os sacerdotes, que ele veio para ser servido e não apenas para servir. Ele vai dizer, amados irmãos, que o ministério de Cristo é melhor, o tabernáculo de Cristo é melhor, a pessoa de Cristo é maior. E é interessante a gente observar essas coisas porque há certamente um propósito nessas repetições. Quando nós olhamos a linguagem, seja ela oral ou escrita, dentro do âmbito da comunicação, uma das coisas que nós precisamos mais prezar é, de fato, a clareza da mensagem. O que de fato nós precisamos destacar é a clareza da mensagem. E a mensagem que o autor aqui de Hebreus, ele quer de fato destacar é essa. As coisas que passaram foram simbólicas. Cristo é a realidade. O que ele quer de fato destacar é o quão aparente era a realidade daquilo que trazia a ação de Cristo. Em contrapartida, o quão simbólico era aquilo que era apresentado dentro dos sacrifícios da antiga aliança. Amados irmãos, é tremendo quando nós observamos estas coisas, e é esta mensagem clara que o autor de Hebreus quer trazer. É isso que ele quer frisar. Cristo e a sua ação. Ele vai dizer assim, olha, foram boas todas as coisas que aconteceram, foram lícitas, porque foi o Senhor que ordenou naquele tempo, naquele momento. Não tinha de fato um aspecto salvífico, e é interessante que o primeiro versículo ele vai falar isso, né? A lei traz apenas a sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade.
Por isso que ela nunca consegue, mesmo diante de tantos sacrifícios repetidos anos após ano, aperfeiçoar aqueles que se aproximam. Porque, de fato, aquilo que vai fazer com que as pessoas sejam perdoadas é o sacrifício de Cristo. Mas o autor quer frisar o seguinte: valeu a pena, enquanto estava no seu tempo, enquanto era algo que apontava para Cristo. Agora não aponta mais, Cristo já veio, Cristo em si aponta para Ele mesmo. Ele não precisa mais de nenhum subterfúgio que aponte para Ele. Então passou, então acabou, ficou para trás. Teve o seu esplendor, teve o seu momento, teve o seu propósito, teve o de lembrar as pessoas dos seus pecados. Amados irmãos, é como se você estivesse tomando, eu te desse um remédio para tomar para a garganta, sua garganta estivesse inflamada e eu tivesse te dando um remédio para a garganta e a sua garganta continuasse inflamada. Até que você de fato tomasse o remédio certo, que de uma vez por todas iria curar a sua garganta. Você está tomando aquele remédio, ele não está fazendo efeito, mas ele está te lembrando que você precisa curar a sua garganta, porque a sua garganta continua ruim. Então, de certa forma, é isso que o autor vai querendo demonstrar, e por isso ele vai repetindo tantas vezes estas coisas. No antigo regime, os adoradores, aquelas pessoas que se aproximavam, eles continuavam sem o perdão salvífico. Mas, amados irmãos, vejam bem, havia um propósito, e por isso Deus instituiu que assim fosse essas questões da antiga aliança. Havia um propósito, o propósito de aproximar essas pessoas da fé. Conforme vimos dentro das leituras que nós fizemos, eles não eram perdoados de fato, porque tudo aquilo que acontecia ali era simbólico, mas eles começavam a despertar em si e a passar a depender da fé naquilo que era vindouro. Voltando à história do remédio, é como se eu estivesse dando para você um remedinho e falasse assim, ó, este remédio é só para ir, para ir tranquilizando a sua garganta. Daqui a pouco vai vir, está chegando aí um remédio que vai de fato curar. Então as pessoas passaram a crer nisso, e foi esta fé, foi essa demonstração de fé, este crer é que as salvaram, porque elas creram em Cristo antes dele vir, apenas a sua promessa. É maravilhoso isso, amados irmãos. Quando a cruz ela nos aponta para a salvação total, né? Quando lá em Tessalonicenses, Paulo vai tratar isso com as pessoas de Tessalônica a respeito daqueles que dormem, porque uma grande dúvida dos tessalônicos era aqueles que dormiram. E aí? Como é que ficou? Aqueles que dormiram antes da volta de Jesus. E Paulo vai falar, olha, não se preocupem, porque tanto para trás quanto para frente, do ponto exato da cruz, do grande momento de sacrifício, todos aqueles que creram serão salvos. E aquelas pessoas lá da antiga aliança, elas creram naquilo que estava para vir. Elas creram na promessa do Cordeiro, a qual toda aquela situação simbolizava a vinda dele. Então, isso a gente percebe que quão ineficaz era, dentro dessa questão salvífica. Ela tinha um propósito, todos os rituais antigos tinham um propósito, tinham, mas como era ineficaz com relação à salvação do homem, e isso nos leva à eficácia total
da ação salvífica de Cristo. Né? Em contraste com aquilo que nós olhamos, com aquilo que nós vemos dentro da antiga aliança, o sacrifício de Cristo no Gólgota foi plenamente capaz de aproximar o homem de Deus, o adorador de Deus. Amados irmãos, é tremendo. E o que o autor quer fazer neste texto em todo o contexto do livro de Hebreus, é justamente isso. É justamente mostrar para aqueles judeus que estavam querendo voltar para estas práticas o quão ineficazes elas eram, o quão o propósito delas já havia passado e o quão eficaz era a ação de Cristo. Né? E para explicar isso, nós temos os textos aí, no verso 8 e no verso 9, que é nada mais do que uma citação do livro de Salmos, quando ele diz: olha, sacrifícios, ofertas, holocaustos, ofertas pelo pecado não quiseste, e nem deles te agradaste. Aqui estou, e vim para fazer a tua vontade. Cristo falando que aquilo, apesar de ser instituído pelo Senhor, foi instituído num tempo específico, e a prática daquilo, a continuidade da prática daquilo já não agradava a Deus, porque Deus já havia preparado o seu Filho unigênito para se dar por nós. Louvado seja, né? O quão maravilhoso estas coisas se dão, o quão maravilhoso a forma com que essas coisas vão acontecendo. Portanto, queridos, ele vem para ofertar não mais sacrifícios terrenos, mas o seu próprio sacrifício, o seu próprio corpo, o seu próprio sangue. Não é mediante sacrifícios de animais, diz o texto lá no verso 10, mas por Cristo ter entregue a si mesmo para realizar a vontade de Deus, que homens e mulheres são separados para permanecer no Senhor. Não é pelo sacrifício de animais, nem por ofertas de coisas terrenas, mas pela ação voluntária de Cristo. Aleluias. Então, amados, há um esforço, e a gente pode perceber nas repetições, há um esforço do apóstolo, escritor do livro de Hebreus, em mostrar a clareza desta ação, em mostrar a clareza da vontade de Deus para o Messias, que o Messias fizesse a plena, a total expiação pelos nossos pecados. E, amados irmãos, não há, e por isso o autor se preocupa em falar tanto disso, porque não há outro recurso, não há outro meio, porque a única expiação efetiva que existe está na obra de Cristo e não se encontra em nenhum outro lugar, nem antes de Cristo e nem depois de Cristo, nenhum outro lugar onde há esta maneira de nos aproximarmos de forma plena do nosso Deus, a não ser pelo sacrifício de Cristo. E é interessante, amados irmãos, que o texto vai dando continuidade lá no verso 12. A gente pode olhar lá no verso 12, diz assim: mas quando este sacerdote, né, o verso 11, dia após dia, todo sacerdote apresentava-se nos seus deveres religiosos, repetindo os mesmos sacrifícios que nunca poderiam remover pecados. Mas quando este sacerdote, e este está se referindo a Jesus Cristo, quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos nossos pecados, ele se assentou à direita de Deus. Esse assentar, amados irmãos, ele tem uma força muito tremenda no texto, porque ele é a prova cabal de que a obra tinha sido consumada.
Por que que o autor ele coloca esta expressão? Ele podia ter colocado simplesmente que o Senhor, depois de ter cumprido, ele foi assunto aos céus e parar por aí. Por que que ele se preocupa em dizer que o Senhor assentou à destra de Deus? Porque este assentar, amados irmãos, talvez para nós não tenha essa conotação forte que tinha na época de Jesus, mas esse assentar para aqueles homens que estavam ali, os leitores originais dessa carta, estava realmente querendo dizer que um trabalho havia sido concluído, porque eles, quando levantavam às madrugadas para pegar o seu trabalho e fazer as suas atividades diárias, para trazer o pão para sua casa, eles só se assentavam quando o trabalho havia encerrado. Não é igual muitos de nós, que às vezes está fazendo alguma coisa, dá uma paradinha para sentar, a perna cansa, a paciência acaba. Não, eles tinham isso muito forte, até hoje nós podemos ver isto lá. Eles só se assentavam quando tudo havia acabado. Então o autor faz questão, uma vez que ele está falando para aqueles judeus, ele faz questão de falar, de colocar essa expressão de que o Senhor Jesus assentou. Ou seja, o trabalho havia sido concluído, havia terminado, havia consumado, ali estava assentado no lugar de maior autoridade. Ele não tem mais batalhas para travar, meus irmãos. Não há mais tentações a suportar, não há mais Getsemane para sofrer, não tem mais cruz para ele ser pregado, nem outro túmulo para que seja aberto. Terminaram todos os seus conflitos. E agora ele está sentado, aguardando o grande dia, onde os seus inimigos estarão debaixo dos seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por isso. A sua obra está terminada, pois naquela única oferta ele aperfeiçoou para sempre todos aqueles que foram entregues a Deus. O apóstolo está enfatizando isso em todo o livro de Hebreus, amados. Louvado seja o nome do Senhor. O Calvário, ele acaba com todos os sacrifícios, não somente no Antigo Testamento, mas nos dias de hoje. À luz do ensino do apóstolo na carta de Hebreus, nenhuma igreja cristã mais, ela tem lugar para sacerdotes, altares e sacrifícios, porque o único e suficiente sacrifício já foi feito naquela cruz. Então, amados irmãos, a única coisa que nos cabe hoje, para o único memorial que nos cabe hoje, ao qual nós devemos exercitar na nossa vida cristã, é a ceia do Senhor. Não há outro memorial de sacrifício, não há outro ritual de sacrifício a ser feito com ênfase em lembrar de Cristo, porque o único sacrifício pertinente é o do próprio Senhor. E após nós lermos estas coisas e vermos que a obra de Cristo ela é infinitamente superior a tudo aquilo que os hebreus queriam voltar naquela época, amados irmãos, ao ver isso e perceber que a obra de Cristo ela é muito superior àquilo que muitas vezes nós, hoje, na atualidade, queremos voltar para abrilhantar os nossos cultos, nós precisamos pensar que, de fato, não há nada que em nós mesmos possa ser feito para nos aproximarmos de Deus, a não ser crer na obra salvífica de Cristo. Amados, nós precisamos entender como nós somos privilegiados por estarmos bem com Deus por conta desta obra, por conta deste sacrifício. Como é bom atravessarmos as lutas do nosso dia a dia, sabemos que estamos bem com Jesus, com Deus. Como é bom, amados irmãos, num tempo de pandemia, onde pessoas estão morrendo ao nosso lado e nós não sabemos qual será a nossa hora. Como é bom sabermos que estamos em paz com Deus.
por conta daquele sacrifício que de fato foi eficaz. Amados irmãos, e que a nossa oração ela seja para que Deus não permita que os nossos olhos sejam tapados. Que o Senhor Jesus ele não permita que os nossos olhos sejam enganados, sejam vendados para aquilo que realmente é a glória de Deus, e que a nossa oração seja para que nós não caiamos na esparrela de achar que outras coisas podem nos levar a Deus, a não ser a óptica salvífica de Cristo, porque terrível coisa, amados irmãos, é no dia do juízo cairmos nas mãos do Deus vivo. Que o Senhor nos ajude a pregar este evangelho de salvação, de libertação. Que o Senhor nos ajude a levar o grande milagre da cruz adiante, para que mais e mais pessoas ouçam deste evangelho, para que este evangelho, que é poder de Deus, possa transformar vidas de tanta gente que amamos estão por aí perdidas. O ministério de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele é maior do que todos. Não há lugar para outra demonstração de sacrifício, não há lugar para outra coisa que nos aproxime de Deus, a não ser o sangue que foi derramado naquela cruz. Se sirva disso, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Que essa mensagem possa te desafiar a conhecer mais a verdade, conhecer mais de Cristo, buscar mais a Cristo, entender mais do Senhor e querer se aproximar mais dele a todo tempo. Em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Ó Deus, é na tua graça, é na tua misericórdia que prosseguimos. Ó Deus, e obrigado por usar o escritor de Hebreus para se esforçar tanto e ser tão repetitivo, Pai, em falar que o teu ministério é melhor, que o teu tabernáculo é melhor, que a tua vinda é melhor, que a tua ação é melhor e que o teu sacrifício, Deus, é soberano. Creiamos, ó Pai, a cada dia mais na tua obra naquela cruz. Creiamos mais, ó Deus, a cada dia naquele sangue que foi derramado pela minha vida e pela vida de todos aqueles que creem no Senhor. Tem misericórdia de nós e nos abençoa, Pai. Que a tua verdade continue nos libertando dia após dia, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, aleluias, graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. E não se esqueça, quinta-feira nós temos culto, começando 6 horas, para a honra e glória do nosso Deus, seguindo todos os protocolos, com todo o cuidado, mas estaremos aqui. Venha participar conosco, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e a sua casa, e que a graça seja consigo, em nome de Jesus. Grande abraço.